uma informação a respeito do Robert Renan. Robert Renan vai voltar para o Corinthians ou não? Qual é esta informação? Hoje surgiu a informação de que o Zenit ele vai negociar o Robert Renan. Robert Renan está perdendo espaço lá no Zenit. E o Zenit pensa em negociar o Robert Renan já nesta janela, agora no mês de janeiro. E a possibilidade maior é que o jogador seja negociado com um clube do futebol europeu, certo? Com um clube do futebol europeu. E o Corinthians, inclusive, ainda tem 11% dos direitos econômicos do jogador. No caso de negociação do Robert Renan com o futebol da Europa, o Corinthians vai receber um pedaço da pizza, né, nesta negociação dos direitos econômicos. Mas o Zenit não descarta a possibilidade também de, no caso, não conseguir vender o jogador, de emprestar o jogador. E aí a informação é que o Corinthians está na parada. O Corinthians está na parada para para trazer o jogador de volta por empréstimo. Seria um empréstimo de 6 meses. A informação é que a atual diretoria, o Duílio Monteiro Alves, já teria conversado com o Zenit nesta situação, de trazer o Robert Renan para jogar 6 meses no Corinthians até o meio do ano. Resta saber agora como é que fica com o Augusto Melo, se essa intenção vai continuar ou não. Está acontecendo o período de transição entre a atual diretoria e a diretoria e a futura diretoria do Corinthians. Então, isso pode atrapalhar um pouco as negociações, pode atrapalhar um pouco os negócios do Corinthians no mercado da bola, né? Pode atrapalhar a tentativa do Corinthians de trazer jogadores, de trazer contratações. Mas Robert Renan pode sim voltar ao Corinthians no mês de janeiro e ficar 6 meses jogando no timão. A possibilidade maior é que ele seja negociado com o futebol da Europa. Bom, o Corinthians joga sábado contra o Internacional e vai ser o último jogo do Fábio Santos com a camisa corintiana. O Fábio Santos vai mesmo encerrar a carreira. Não joga contra o Coritiba, não vai jogar contra o Coritiba na última rodada. Já acertou isso com a comissão técnica, vai se despedir do Corinthians no jogo contra o Internacional dentro de casa, na Neoquímica Arena. Fábio Santos, que vai se despedir com 374 jogos com a camisa do Corinthians, super campeão, campeão brasileiro em 2011 e 2015, campeão da Libertadores em 2012, campeão mundial também em 2012, campeão da Recopa Sul-Americana em 2013, super campeão, o Fábio Santos, com 38 anos, vai deixar o Corinthians. E com isso, o Corinthians vai ser obrigado a contratar um lateral esquerdo. Para te falar sobre Moscardo, quero trazer mais atualizações de uma informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Vocês lembram que na semana passada o craque Neto cravou que o Moscardo interessava ao Chelsea. Nem foi na semana passada, né? Foi nessa semana, na segunda-feira. E eu, no mesmo dia, contei para vocês que o possível destino do Moscardo é o PSG. Contei também que o Luiz Campos, o diretor esportivo do clube francês, tem viagem marcada para São Paulo para se reunir e tentar bater o martelo. Quero trazer detalhes da proposta. A oferta que o PSG já fez via Juliano Bertolucci foi de 22 milhões de euros ou 118 milhões de reais. Detalhe importante, Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos. A negociação estava sendo conduzida pelo Bertolucci com Duílio Monteiro Alves, o atual presidente corintiano. O problema é que no último sábado o grupo da situação foi derrotado na eleição e o Augusto Melo, que assume a partir de 1º de janeiro, não quer vender o Moscardo. Ele entende que o volante de 18 anos de idade pode render mais, especialmente se tiver continuidade no time. Vai haver uma queda de braço nos bastidores entre o Bertolucci e o Augusto Melo em relação a essa negociação. Vamos ver como é que ela termina. Importante lembrar que o Corinthians deve 64 milhões de reais ao Bertolucci. Se eventualmente o Augusto não vender o atleta, o Bertolucci pode acabar levando esse caso, esses 64 milhões de reais, à justiça. Até então, por conta da boa relação, especialmente com o André Sanches, esse caso vinha sendo trabalhado de forma a não entrar na justiça. Só para fechar sobre o Corinthians, nas últimas horas surgiu forte o nome de Marcelo Dijan como um possível diretor executivo de futebol do Timão. O Dijan, inclusive, admitiu que esteve no CT da Barra Funda para conversar sobre a possibilidade de virar o diretor. A repercussão foi terrível, até porque o Marcelo Dijan
na passagem dele pelo Cruzeiro, ajudou o Cruzeiro a se afundar em dívidas. Já foi empresário de futebol, é tudo que o torcedor corintiano não quer. Diante desse cenário, o Augusto Melo se apressou e foi às redes sociais para dizer que não há nenhuma chance de o Marcelo Dijan ser contratado. Bom, tá na hora do quê? Vamos falar? Não vou falar nada, vamos falar do time do povo. Corinthians divulgou os bastidores da vitória sobre o Vasco. É claro que a gente separou aquele trechinho para você dar uma espiadinha. Mas eu sempre acreditei no trabalho. E só se responde logo em seguida, do jeito que a gente respondeu, por causa do trabalho. Tá? Eu não merecia estar passando por isso, eu sei que o ano foi duro, foi duríssimo. Vamos terminar ele bem. Vamos dar de presente para o Fábio na despedida dele no sábado, lá. Um grande jogo também, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. A gente merece muito encerrar na nossa casa, diante do nosso torcedor, entregando um jogo também na proporção que nós entregamos aqui, que a gente entregou em Porto Alegre, que a gente entregou lá em Cuiabá, tá? E aí? Eu fico ali olhando o Mano nesse discurso, e quando ele cita o Fábio Santos, né, e o Fábio Santos compenetrado, olhando para um ponto fixo, está passando na cabeça do Fábio. Então o Fábio realmente merece todo o respeito da torcida corintiana. Vai encerrar a carreira, o ano não foi bom para o Corinthians, não é que o ano foi bom para o Fábio. O Fábio, inclusive, foi extremamente profissional, se expondo a um time muito fraco, a situações de constrangimento em nome do Corinthians. Então, o Fábio Santos e a torcida corintiana, claro que sabe reconhecer o seu ídolo, com certeza vai abraçar o Fábio Santos no próximo sábado, independentemente do que aconteça, porque esse cara honrou muito a camisa corintiana. É verdade. Honrou demais a camisa corintiana. 38 anos de idade. Sabe quantos jogos o Fábio Santos fez esse ano? Quantos? 54 É o cara, hein? Esse é o que o cara. Garrafa Não falou. fugiu Ele do foi pau em nenhum momento. Extremamente exposto. O Corinthians não encontrou uma solução para a lateral esquerda, porque a ideia desde o início não era ter o Fábio como aquele titular absoluto. Isso. Ele ia ser o cara que ia revezar, que ia entrar, que ia ajudar. E de repente, numa necessidade, o Fábio jogou 50, vai jogar agora 55 partidas no ano. Ou seja, não é culpa dele, ele não tem a culpa do time estar na situação que está. Ele já não tinha que estar fazendo 55 jogos numa temporada. Foi uma falta de planejamento, uma dificuldade técnica dos outros ali. E não fugiu da responsabilidade em nenhum momento. Em nenhum momento. Quando ele estava muito criticado, não sei, você vai lembrar que aconteceu num jogo antes, o Corinthians acho que perdeu, aí teve um pênalti, o próprio Fábio foi lá e bateu. Que jogo foi isso? Teve um problema antes que a torcida reclamou, o Corinthians perdeu. O Corinthians tomou 2 gols em cima do Fábio dele. Santos, teve o pênalti, ele pediu a bola, bateu ele e fez pediu, o gol. foi lá e fez o gol. É um cara de muita personalidade, para mim é o segundo maior lateral esquerdo da história do Corinthians, atrás apenas do Vladimir. É um cara que ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro. Enfim, é um cara multicampeão pelo Corinthians, que sempre respeitou muito o clube e, como disse o Garrafa, deu a cara a tapa, se expôs num ano terrível do Corinthians e vai receber as homenagens merecidas agora na Neoquímica Arena, sábado, o último jogo dele. Ele não viaja para Curitiba, ele não faz a última partida do Corinthians. Jogo na frente último jogo na Neoquímica Arena e encerra a carreira. Esse não é chinelinho. É maluco, né, Miss? Pensar em encerrar uma carreira é complicado. Não, você viu a cara dele ali? É o que você falou. O cara tá ali, a sempre cabeça dele comenta, né, que o treino. jogador de futebol morre 2 vezes. Uma quando encerra a carreira, porque realmente é algo muito, uma mudança muito grande. Vamos lá, Fabião, vamos lá. Fabião, a gente já te espera no Mesa Redonda. Já está convidado aqui para Verdade. começar essa carreira de comentarista agora. Não, parece que ele quer trabalhar como gestor Trabalhar como gestor de futebol. Então, vai ser Mas, de comentarista qualquer forma, também. Aí melhor De qualquer ainda. forma, Aí vem tá como convidadaço convidado. aqui pra vir bater um papo com a Ô, gente. Salazar, tem camisa nova, o Corinthians? Tem camisa nova, dá uma olhada, Michele, vê se você gosta. Deixa eu ver, vai. Essa camisa, Ai, a camisa meu Deus. número 4 do Corinthians, ela foi feita numa promoção da Nike, Corinthians, junto à torcida. Foi um torcedor que criou essa camisa, aí teve ali uma votação, uma eliminatória, essa foi a camisa vencedora, ela é criada por um torcedor e o Corinthians nesse sábado vai entrar em campo com ela. É o Corinthians Paulista? Não, atrás está escrito... Não, na Não, frente. é do CP. É o CP Corinthians Paulista, que é o primeiro brasileiro no Corinthians na história, né? Então, eu achei diferente, é que fica um P, né? Bem grandão. Não, mas aí tá. Não, Esse Corinthians Paulista é muito identificado com a torcida corintiana, esse muito distintivo é identificado. muito Tá bom. identificado. Eu sou muito conservador em relação a essas camisas. É pra jogar? Mas gostei, Jogar, claro. gostei dessa sabe. camisa.
porque ela está muito dentro da história do clube. Sim. Né? A cor, eu entendi que obviamente ele faz um pouco mais escura para significar lá o passado e tal, mas Exatamente. eu acho que podia ser branca mesmo, né? Por isso de branca é Corinthians, né? Mas eu sou meio ela assim... é um pouquinho... Era um pouquinho amarelado, creme, um porque- pouquinho por causa do Retrô. tempo. Retrô, Não, porque- Porque é o isso. símbolo é o símbolo de 1910. A camisa naquela época, o que acontecia? Eram as famosas lavadeiras que tomavam conta É dos isso, uniformes é do isso. Corinthians. Sim. Então, com o tempo, a É camisa isso. ficava amarelada. Então, É o Corinthians isso. não era branco, né? Então, tem esse simbolismo da época, o brasão também da época, com uns detalhes ali em preto, claro, atrás está escrito ali, ó, time do povo, legal, acho que- muito por causa da camisa ter sido criada por um torcedor ali, numa eleição entre vários torcedores que criaram A torcida várias sabe o que camisas. faz, né? A torcida sabe o que faz. participando desse E momento. escolher uma camisa legal. Já que é para ter uma camisa que tem diferente, as cores da que equipe. ela tenha uma identidade. Eu Eu não penso gosto, assim eu não também. gosto, sabe? coisa Tá laranja, lá, azul, começa com verde, amarelo, laranja, eu aí põe, já também não tentaram gosto. pôr o Corinthians de lado aqui. Não, É. então pelo menos essa aí representa o Corinthians. Aí, E o eu acho Yuri que vale. Alberto, hein? Olha, deixa eu só falar uma coisa. Lá no grupo da Escola das Crianças, mandaram um vídeo só de lambança do Yuri Alberto. Chegou pra vocês? Mas estão querendo lacrar o Yuri Alberto. Eu vou mandar um discordo vídeo. um pouco Gente, com mas isso. foi muita lambança. Michele, mas a lambança foi do Corinthians, foi da diretoria, foi o todo. E o Yuri Alberto? Foi o todo. O Yuri Alberto, você abrir mão do Yuri Alberto na montagem do próximo ano, eu acho um grande equívoco. Você tem- Perguntamos no Mesa Redonda para o Augusto, né? E ele também concorda Você tem que com isso. montar um time competitivo e dar condição, não só para o Yuri jogar, para o Renato jogar, teria que ter dado condição para o Fábio Santos jogar as partidas necessárias para ele ajudar, coisa que não Isso. aconteceu na temporada passada. Então, você abre o Yuri Alberto, depois você não tem, você vai trazer quem? Então, acho que você pode trazer um outro centroavante, você tem uma O outra problema opção. é esse, Precisa, quem né? trazer Como o no Paulo lugar? Sérgio falou, né? Ele precisa de uma sombra, eu concordo com isso. Você não pode depender só do Yuri Alberto. Isso para mim vale para qualquer posição. Só uma observação, Salazar. O Yuri Alberto, ele pode ter. Ele fez partidas ruins, ele teve dificuldades em domínio de bola, não conseguia fazer Muitas, parede, gente. mas ele se entregou em muitos jogos. Uma prova disso é a cara informação que que, não, trouxe sabe? o Yuri Medeiros. Eu vou mandar o Segundo o vídeo Yuri pra Medeiros, vocês. o Yuri Alberto está com um problema no pubis. É isso. Já não estaria jogando o que foi passado. Foi pro sacrifício A informação é a também. seguinte: se o time tivesse bem, ele Já nem teria ia estar parado. jogando. Já teria tinha parado. parado. Mas como precisou, Entendeu? ele está jogando o sacrifício e isso limita algumas. O Yuri? O Yuri. Eu te mandei o vídeo. Ele está com limitação de movimentos, muito por causa dessa lesão no pubis. Mas isso. desde Uma lesão, quando? assim mais ou menos como o Caleri, já teria parado, mas É precisou, isso, é foi isso. para jogar. Então ele está com essa dificuldade também física e deve parar agora aí no final da temporada para tratar. Mas Quantos enfim. gols ele teve esse ano? Ele é o artilheiro do time. Ele é o artilheiro do time, é o que mais deu assistência, é o que mais fez gol. Mas então, só tem Pois ele, é, né? os números dele Mas são ele não ruins. era o artilheiro Ele do fez time. mais gols que o Michele, Caleri o esse Roger ano. Guedes. Michele, o É. Corinthians Ele fez mais teve gols que um o ano Caleri esse ruim. ano. Ponto. O Corinthians teve um ano ruim. O Corinthians aí é todo mundo. Entendeu? Agora, o Yuri Alberto é um cara que, no nível do futebol brasileiro, é um cara que pode e deve ser aproveitado pelo Corinthians. Tá bom, embrulha e leva de presente pra sua casa.